Hoje eu quero falar de uma coisa importante. Diga lógica. Bem, o que é uma lógica? Vamos entender o que é uma lógica? Vou falar sobre um Jesus e lógica. A definição de lógica no dicionário é aquilo que não possui ou é contrário à lógica, incoerente, incongruente e tem um nexo errado. Na verdade, é um absurdo, isso é ilógico. Não é o contrário, isso é lógico. E por que eu vou falar disso? Porque se não fosse a minha fé, talvez não teria como crer que Jesus Cristo fosse o Filho de Deus. Não tem como. Você sabia que não existe um relato ou um documento histórico comprovando que Jesus viveu aqui na Terra, a não ser alguns fragmentos, principalmente Flávio José, que foi um judeu historiador da época? Sabia disso ou não? Não tem história comprovando isso. Então, por isso que às vezes eu vejo essa ciência acelerada, esses filósofos, esses grandes pensadores, desafiando a existência de Deus, ou quem sabe a existência de Jesus. Se não fosse a fé, que a fé é algo inexplicável, nós não teríamos. Pergunta para o irmão, me prova que Deus existe. Prova, eu quero uma prova agora. Uma prova, traz uma prova aqui. Não, você é feio. Estou brincando. A prova, eu quero uma prova agora, uma prova sólida. Traga para mim, traz aí, mostra uma prova que faça algo. Consegue mudar a história, segmento, transformar no mundo, revolucionar. Pensa sobre isso. Nem Alexandre o Grande, que dominou o mundo antigo todinho, fez tanta influência como Jesus. O Alexandre Grande, embora sendo grande, tinha apenas 1,52 m de altura, certo? E para tomar posse do domínio mundial, ele teve que matar os seus irmãos, o seu pai, que foi um grande guerreiro estrategista nas batalhas. O que a gente sabe de Alexandre Grande? Só da história, qualquer coisa. Outra pessoa que no ano 1000 aproximadamente dominou o mundo todinho, Gengis Khan. O que a gente sabe de Gengis Khan? Nada. Agora, esse Jesus, ele vem e transforma a história. Ele entra, muda a história de uma forma tremenda.
E a lógica divina com a lógica humana nunca se bateram, nunca deu certo. Por isso que muitas pessoas estão nas igrejas e não conseguem entender a lógica, que para nós é mais que lógica, aquilo que Deus quer nos mostrar. Biblicamente, nós podemos afirmar que a lógica divina, a ideia de Deus, é desproporcional à do homem. Eu vou provar para você, não tem como. Somente uma fé sobrenatural vai entrar no perfil que Deus quer para a minha vida. Somente uma fé. O que é fé? É crer, é acreditar, é ir numa dimensão diferenciada. Porque o raciocínio de ideias normal, da filosofia, da antropologia e outras coisas não batem com a ideia de Deus. De que forma que o mundo pintam os gigantes? Fortes, grandes, musculosos, orgulhosos, pessoas que confiam na sua própria força, treinados ao extremo. Se fosse nós apostaríamos em Golias, o grande ganhador do MMA, o Anderson Silva da época, guerreiro dos guerreiros. Deus apostou em quem? Você apostaria em Davi? Se nem o pai dele e os irmãos apostaram nele, apostaria? Não apostaria, porque o mundo hoje quer pessoas grandes. Agora, para Deus, gigantes são como Davi, totalmente dependentes de Deus, totalmente. Reconhece as suas fraquezas. Agora, vê se isso no mundo cabe, numa empresa cabe. Vai para uma entrevista de trabalho e fala: eu sou fraco. Eu, na verdade, eu não consigo fazer nada. Deus tem que descer na minha vida para fluir alguma coisa. Você, como patrão, você contrataria essa pessoa? Contrataria, sim ou não? Ah, sim. Então, a gente está começando a chegar no consenso, independente do valor do som. Então a gente está conseguindo chegar no consenso. A lógica de Deus e a nossa lógica nunca se deram bem. Por isso que Jesus, ele é ilógico. Passa o próximo quadro. Quando que 5 pães e 2 queijos daria certo para alimentar 5.000 pessoas? Fala para mim. Quando que essa lógica matemática, isso aqui é 7, 5 mais 2 é igual a 7, e a Bíblia diz que foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Começando a pensar agora que essa lógica racional não tem nada a ver, às vezes, com aquilo que Deus quer fazer ou mostrar para a gente. E se eu começar a me comportar racionalmente, eu perco a bênção, eu saio fora dela. Os gigantes do mundo firmam nos seus próprios pés. Vou me preparar para o mercado de trabalho. Não é nada. Quem está entendendo, diga bem. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, me firmar. Os gigantes de Deus firmam-se sobre os joelhos, na dependência de que Deus vai abrir a porta. Diga amém. Pastor, então só está dizendo que tudo que eu estou fazendo não funciona. Quem disse isso? Não disse. Então não coloca palavras a mim. Eu estou dizendo que sempre quando Deus agiu, Ele vem de uma contramão de um raciocínio lógico. Marcos
Marcos capítulo 16, Jesus quando ressuscita, ele aparece para quem? Vamos ver. Marcos capítulo 16. Marcos 16, verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu para quem? Na qual tinha o quê? Olha para mim. Se fosse você que tivesse ressuscitado, para quem que você apareceria em primeiro plano? Para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos. Mamãe! Você não ia lá para Dereci, dar um abraço para Dereci? Ou então para os discípulos, os amigos chegados. Para quem que Jesus apareceu? Maria de Magdalena. E aí Marcos está colocando assim, aquela que tinha 7 demônios, 7 é plenitude. Então tudo quanto é tipo de demônio tinha nessa mulher. Para nós nem função na igreja ela servia. Era aquela que demonia todo culto, ela não está trabalhando. Ela lá não. Na lógica nossa, Jesus teria que aparecer para o pastor Marcos aqui nesse tempo, não para você. Não. Ela vem, aparece para o Juan. Você está entendendo a lógica de Deus? Nós iríamos aparecer para quem? Um parente próximo, um amigo, dar um abraço. Jesus vem. E a primeira pessoa que ele encontra é Maria Madalena, a endemoniada, a problemática. Eu estou provando para você que a gente nunca pensa igual Deus pensa. Nunca pensa. Abra tua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12. Jesus responde assim, 12, verso 9, diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Onde é que o poder de Deus se aperfeiçoa? Na minha fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo está dizendo. Olha o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porquanto quando estou fraco, então sou o quê? Forte. A lógica humana, isso é irracional. Chega para o teu chefe amanhã e fala: sou fraquinho, fraquinho. Ele vai falar: passa no departamento pessoal. O mundo não aprecia os fracos. Nós somos totalmente envolvidos no mundo capitalista, a famosa pirâmide, onde a minoria enriquecida esmaga os menores, que é a maior população ou o maior número de pessoas. A ilógica divina diz que quem quer ser grande, que tem que se tornar o menor. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: como é que eu faço para entrar nesse esquema? Ele falou: vocês têm que ser pequenos, igual uma criança. Pensar como uma criança, acreditar como uma criança acredita.
força, habilidades, apenas. O mundo trabalha na autopromoção. Hoje as grandes empresas, elas trabalham muito em palestras motivacionais. Eu acho muito interessante, mas o Evangelho nunca foi muito baseado em palestras motivacionais. É interessante para o psicológico, para a alma. A gente fica, vou dar a volta por cima e tal. Mas no Evangelho não é isso. A lógica é autopromoção. A Bíblia fala: aquele que quer se exaltar deve ser humilhado, pois quem se exalta será abatido. E aí? E aí, gente? Então, a lógica humana diz que os conquistadores são bravos, fortes, guerreiros. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. E aí? Vou formar um exército, só quero gente mansa. Só manso. Só manso. Mas manso. Sabe que daria certo? Para uma guerra humana? Para uma batalha? Para conquistar, para ter poder, para ter nome lá em cima? Sabe que daria certo? Na lógica humana, vence o maior exército. Na lógica de Deus, lembra do exército de Gideão? 300. Eram 30 mil. Deus falou para Gideão: Gideão, manda os covardes voltar. Não, Gideão, tem muito. Vamos beber água no ribeiro. Foram beber água no ribeiro. Deus selecionou apenas 300. Então, no exército de Deus, são poucos. São poucos. Na lógica do mundo, imagine uma pessoa que chora sempre. Imagine uma pessoa muito emotiva. Vamos ver o que diz Mateus 5,4. Sermão do Monte. E o que diz aí na tua Bíblia? Bebe de lado quem? As pessoas fazem de tudo para eliminar o choro das pessoas. Aí vem Jesus falando: felizes que choram, porque serão consolados. Vamos falar agora de relacionamento homem e mulher. Vamos falar sobre isso. A lógica humana é você corresponder o que te ofereceram a nível de sentimentos. Me dá um beijo, eu te dou outro beijo. Me dá um abraço, eu te dou outro abraço. Não é essa lógica? Aí Jesus diz o quê? Ame os vossos inimigos. Se alguém bater nesse lado, é isso. E aí, como é que é? Por que os casais querem se separar hoje? Porque eles não falam mais a mesma língua. Eles querem ser correspondidos. Linguagem? Jesus fala: orem pelos teus inimigos. Orem por eles. Perdoe, se for necessário, 70 vezes 7. O que o mundo fala a respeito de relacionamento? Tomou, foi bom. Qual é o conselho que às vezes você recebe? Deixa que você não dá o braço a você mesmo. Pisa, esmaga, pisa assim. Parece mais que nós vivemos um Deus vingativo. Um Deus vingativo. Um Deus que vinga do que um Deus de amor. Hoje a gente se relaciona
por interesse. Jesus se relacionou conosco pela graça. Ele nunca esperou nada em troca. Ele apenas amou primeiro. Diga amém. Jesus fala: ame os seus inimigos, perdoe os que te ofendem, ore pelos que te perseguem. Analisa isso pelo comportamento humano natural. Bate, combina os dois. Agora, você é mais humano ou mais ilógico? Conforme Deus, parece que Deus está numa contramão total, e parece que a maioria da humanidade está certa. É uma verdade. A lógica humana diz: quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Diga: quanto mais melhor. O que Jesus ensina? É dando. E aí? É dando que se. Muitos não entendem isso, que é dando que se recebe. É oferecendo que eu vou receber amor. Jesus falou os últimos. Como que é isso? E tem os que fazem piadinha. Os últimos são os retardados. Os últimos nunca chegam primeiro. Aí vem Jesus falar: os últimos serão os primeiros. Tá bom. E aí? Explica isso na lógica humana. Essa correria desenfreada em busca de um lugar ao sol. Jesus vem e seleciona 12 homens. Por que ele não pegou César, Pilatos, Anás, Caifás, os dois sumos sacerdotes? Por que ele não pegou homens influentes da época? Por que ele não subiu, foi até a Grécia Antiga e pegou os filósofos da época para serem seus discípulos? Por que ele não pegou os pensadores, os bambãs da história? Vai na Galileia, pega pescadores, homens simples, para revolucionar o mundo. Você escolheria quem para ser seu discípulo? Tem gente que fala assim: se a Xuxa se converter, Deus precisa de Xuxa? Quando que Deus precisou de Xuxa? Tem nada contra ela, mas que dia que Deus precisa de uma estrela do mundo para promover o evangelho dele? Quando? Nunca. Porque é difícil um grande se render para outro maior que ele. Então, não dá para colocar na mesma balança aquilo que a gente recebe na escola, a formação acadêmica, com isso aqui, gente. Cuidado. Quer ver um exemplo? Aonde que te ensinaram que você veio do macaco? Aonde, gente? E você valoriza mais o estudo do que esse aqui, ó. Lá te falar que você veio do macaco, que a sua bisavó era macacona. E você creu? Fala: eu não. Você paga até para estudar. Aqui é de graça. Esses dias a Maria Luísa, que é Maria? Tem um professor de biologia. Ela falou: não vou mais aceitar o que ela está falando. Falou para mim e para a mãe dela. Eu falei: por quê? Não vou mais. Não. Esse criacionismo, não. Evolucionismo, que é contra o criacionismo de Deus. Não aceita. Não tem isso. Eu falei: filha, infelizmente você vai ter que aprender isso. Vai ter que pagar caro para você estar no perfil do mundo. Para ser uma boa acadêmica, para tirar notas excelentes. Você viu que não bate uma
coisa com a outra, nunca vai bater, não caminham juntos. Agora, quem é o teu formador de opinião? Um economista? O que o economista poderia falar para você? Por que você não aplica a lei de Deus ao invés da sua lei, ou da lei do economista? Você reparou que a gente segue mais o conselho que vem lá de fora, e não são todos ruins, não é isso que eu estou falando. Só que a gente não aplica tanto os conselhos divinos. Como que se salva um casamento? Mulher tem que ser submissa, marido tem que amar igual Cristo amou a igreja. É segredo. Só que hoje as mulheres querem mandar e os maridos não querem amar. Ah, loucura! Doideira! Não tem casamento para feliz, gente. Começa a aplicar o princípio madame na tua casa, de submissão, e você, machão, de amor, para ver se não muda na sua casa. É tão simples. Só que as mulheres têm que estar no lugar do sol, elas vão ficar, agora elas acabam. A lógica humana diz: quanto mais, melhor. É dando que se recebe. Bom, é totalmente o oposto. Não. Se os últimos serão últimos, então nessa ideia, eu vou brincar um pouquinho, Felipe Massa podia ficar tranquilo, né? Que os últimos serão os primeiros. Ele não ganha uma. Vila Nova estava em casa. Eu falei que vou fazer um time da igreja, jogar com o Vila Nova lá em Guapó, o Vila Nova vai perder. Não ganha fora de Goiânia de jeito nenhum, Vila Nova. Lá em Guapó, nós vamos ganhar dele. Na época de Jesus, os gregos buscavam o quê? Os senhores da lógica, o quê? Conhecimento. Os judeus, senhores dos oráculos, buscavam o quê? Sinais. Por isso que eles não viam em Jesus a figura, biotipo de um Messias. Jesus andava com leprosos, prostitutas, e aí eles olhavam para ele e falavam: não pode ser esse cara, não tem como ser esse cara. A lógica não aponta ele como sendo a solução para a nossa vida. É por isso que muitas pessoas não entendem como se comportar diante de um Deus, se relacionam com Deus numa ideia que foi vendida para nós compramos essa ideia, a igreja cristã, de que para mim relacionar com Deus é um relacionamento de troca. Eu obedeço, Deus me dá, se eu não obedecer, Deus não me dá. Não é assim. Como é que eu vou me relacionar com Deus? Conhecendo. Eu não posso me relacionar com alguém que eu não conheço. Como que eu me relaciono com alguém que eu não conheço? Um exemplo. Quem aqui já ouviu falar do Ronaldinho Gaúcho ou do Neymar? Quem já ouviu falar? Quem conhece ele? Ninguém conhece. Mais ou menos você conhece? Então esse povo aí eu fico andando nessa cidade. É um. Preste atenção. Eu escuto ouvir falar dele, mas eu não sou amigo dele. Eu posso até ter na revista o que ele veste, mas eu não conheço. Tem muita gente que se relaciona com Deus e quer pegar a razão para um relacionamento com Deus. Por isso que a nossa vida é um relacionamento com datas específicas. Um exemplo, domingos. Quem está entendendo? Domingos. Porque a religião nos molda isso. Relacionamento com Deus é todo momento, em qualquer lugar. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10.
Lucas capítulo 10. A oração de Jesus. Lucas capítulo 10. Verso 21. Olha o que ele diz. Naquela mesma hora, Jesus se alegrou do Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que concedestes estas coisas, ou melhor, escondestes estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Para quem que Deus se revela? Ele compara as crianças, porque criança acredita em tudo. Gente cheia de razão não acredita quase em nada. Vai pregar para um cientista, para um físico, vai lá pregar para ele. Vai, experimenta. Pega o cara lá, o professor da faculdade, mais uma mamãe física, em química, e começa a falar de Deus para ele, se ele não for cristão, o que ele vai te falar? O cara conhece todas as leis, possíveis, mas já Jesus para ele. Aí Jesus fala: ô Pai, muito obrigado, porque o Senhor ocultou isso para os sábios e entendidos e revelou para a criança. Porque chega para uma criança e fala para ela assim: eu sei voar. Fala para ela, você ver. Ela vai chegar e falar: pai, você sabe voar, pai. Aí não, criança pequenininha. Fala uma criança marrom. Eu tinha um carro, um Escort SW grande, e aí o Lucas, filho dele, Lucas está aí, Lucas. Eu falava para o Lucas, esse carro, ele era bem pequenininho, ele ia, lembra, Lucas? Eu falava: esse carro aqui, olha, ele tem vidro de ser. Ele tinha um botão do ar-condicionado que quando eu apertava ele ficava vermelho. Eu falava: vou apertar esse botão, Lucas Pepe da vida, no banco traseiro. Eu falava: olha que eu apertar esse botão, esse carro vai acelerar e daqui a pouco ele quase vai voar. E o Lucas: ai, dá uma merda aí, pastor, merda aí. Era ou não era, Lucas? Aí eu apertava, só que apertava, você não levou junto. Catava a segunda, subranho, Lucas, segura. Aí o Lucas falava para a dele: pai, você tem que comprar um carro igual você. Não era, Lucas? Criança acredita em tudo. A razão, às vezes, te faz negar Deus ou não crer nas coisas de Deus. Por isso que você economiza tanto, trabalha tanto, o estudo é tão importante para você. Quem está entendendo? Se o estudo bíblico fosse tão importante, você estaria matriculado na escola de discípulo. Porque isso vale para a eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Aí vai um puxãozinho de orelha. E é quase que de graça, né? Se não tiver dinheiro é de graça. Aí Jesus fala isso, que Deus oculta os sábios e entendidos e revela aos pequenos. Então os gigantes Golias sempre são derrotados no final, e os davizinhos sempre ganham as grandes batalhas. Diga amém. É isso que eu entendo. Não há lógica, né? Não há lógica naquilo que Jesus nos ensina. É morrendo que você vai ter a vida eterna. Como é isso? Aí vem Paulo e fala: onde está a morte, o teu aguilhão, a tua vitória? Porque em Cristo a morte é vencida. O maior temor da humanidade.
Pergunta para o teu irmão: você quer morrer? É o maior temor, até para crente. Hoje eu falo para o irmão: irmão, se você morrer, você vai ser promovido. Ele falou: é? Agora, o que eu vejo? Se 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, olha só o que Paulo diz. Capítulo 1, olha o que a Bíblia diz, verso 25. Porque o que? A loucura de quem? Paulo tinha feito, porque Deus é meio maluco, viu? A loucura de Deus é mais o que? Sábia do que? Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha que coisa interessante. Então, a sua forma de ver a vida, às vezes não bate, Alex, com a forma de Deus querer mostrar a vida para você. Só que é mais seguro seguir as leis do raciocínio lógico humano. Já viu o guarda-costas do meu tamanho? Já viu? Não fala para mim, já viu, gente? Só o tamanho do cão, só o maior. Tem não, porque é a lógica humana. Lógica humana. Então Deus é lógico. Deus vai na contramão de um conhecimento humano. Eu já falei para vocês. Pergunta para o senhor: onde você queria morar? Escolha um lugar em Goiânia. Escolha aí, fala para o seu irmão. Aonde? Aonde? Hã? Aldeia do Vale. Quem mais? Fala aí. Aonde? Alphaville. Aonde mais? Sabe onde Deus quer morar? Dentro de você. Dentro de você. Uma pessoa mais complicada. Não tem pessoa mais complicada do que eu. Nem que você. Tem pessoa mais complicada do que você? Seja verdadeiro. Só você para suportar você. E se você, eu já falei para vocês aqui, você repara que você nunca está errado. Fala para o seu irmão: eu nunca erro. Não, fala, porque você admite que você pode falar para ele. Uma pessoa tão complicada que você, Deus quer morar dentro de você. Você quer morar numa família. Nem dentro de você conseguiria morar. Sério isso? É muito sério. Abra tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. Uma vez eu falei sobre esse texto que eu vou ler novamente, só para a gente voltar um pouco essa mensagem. Talvez vai cair, voltar novamente na cabeça essa parte ali, esse texto. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 7. Verso 1 diz o quê? Melhor é a boa fama do que o perfume. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha o que está escrito na Bíblia. Vamos lá, verso 2. Melhor é ir na casa onde há luto do ir na casa onde há uma festa, um banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, os vivos, e os vivos o aplicam no seu coração. Melhor é o quê? A tristeza do que o riso. Olha que coisa maluca. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria.
melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do povo. Porque qual é o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do fogo, também diz a vaidade. Olha o 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Entende? Você concorda com isso? Você concorda com isso? Vamos ser sinceros. Você concorda com isso? Então você não está no perfil de Deus, porque Salomão, ao escrever isso, ele traz um padrão para a gente. Para como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu aplico isso? Isso aqui vai na contramão de tudo aquilo que eu quero. Olha só, ele fala no verso 1 o quê? Melhor é o quê? A boa fama do teu perfume. O que significa isso? Perfume é aquilo que usamos, boa fama é aquilo que somos. Perfume é aquilo que nós usamos, boa fama é aquilo que somos. Essa é a diferença. Agora tem gente que trabalha só para ter coisa para usar e nunca é nada em Deus. Ela é vazia, ela sempre tem uma desculpa para Deus, porque ela correu tanto em busca de coisas que ela nunca conseguiu ser nada em Deus. Ela não é um referencial em Deus. Ela quer ter coisas, possuir coisas. Por isso que vem Salomão e diz: bom nome é melhor do que o perfume. Só que a gente corre mais para ser alguém em Deus ou para ter coisas? Vamos ser sinceros. Sim ou não, gente? Para ter coisas. É melhor investir naquilo que somos ou naquilo que nós possuímos ou queremos possuir? Pensa aí. Você hoje no mundo investe mais em coisas ou em você em Deus? Não responde. Pense. Qual que é o teu maior investimento hoje? Analise, para pensar. É muito importante. Aí ele fala no verso ainda: o dia da morte, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por quê? Eu vou pedir para alguém morrer lá na sua casa hoje. Olha, pode pedir para morrer alguém na sua casa. A Bíblia está falando que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Hein, Belém? Pode pedir para alguém morrer lá? Tiagão, tem um segundo outro lá agora. Não, rapazinho, não. A Bíblia está falando que o velório é melhor do que o nascimento. Porque quando há nascimento, a gente só festeja, não pensa em nada, só quer festa. Sim ou não? Agora vai no velório para você ver. Cidadão, pensa. Pensa ou não pensa? Pensa sobre a vida. Pensa sobre as coisas erradas que ele está fazendo. Ele não tem coragem de falar, mas ele pensa. Ele pensa assim: como amanhã foi eu? É difícil. Então ele começa a pensar. A Bíblia diz que por isso que é melhor o dia da morte do que o do nascimento. Essa é a verdade. Olha só, a gente começa a refletir sobre a questão da morte. Vai no velório, você não encontra muitos sorrisos,
versículo 2: melhor é ir na casa onde há luto do que ir na casa onde tem banquete. Tem coisa que a gente só valoriza depois que perde. Quem já passou por isso? Coisas que não voltam mais, perdeu, já foi. Não é? Você que tem pai vivo ainda, mãe viva, dá um beijo, um abraço, chegar em casa. Tá? Faça isso. Porque você pode pensar, poxa, é verdade. Olha só que coisa interessante. No versículo 3, ele diz o quê? Melhor é a tristeza do que o riso. Verso 3. Hoje, a ética do mundo valoriza o riso, desconsidera o choro. Mas o que isso significa para mim e para você? Olha só, o rosto bonito muitas das vezes não reflete como é que está o coração. No versículo 3 ele fala que às vezes pode até ter um sorriso nos lábios, mas o coração está triste. Porque a verdadeira alegria brota no coração da pessoa. O que esses bonitinhos da televisão estão passando para a geração? Os formadores de opinião, os cantores lindos, as cantoras lindas, todos os saradinhos estão passando, vazios. Na verdade, por dentro é um coração triste. Hoje, nós buscamos celebrar mais o corpo do que o coração. Tem um livro do Augusto Cury chamado A Ditadura da Beleza, que hoje nós temos que ficar debaixo dessa ditadura para nos enquadrarmos e sermos aprovados pelos demais. Não podemos ter barriguinha, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter mais o outro. As academias estão lotadas, as praças públicas estão cheias de pessoas caminhando. É claro que isso é saudável, eu não estou dizendo isso, não estou indo contra, mas a maioria não é por causa do colesterol alto, para ficar mais durinho, bom, perninha, subir aqui, puxar aqui. Quem mora no planeta Terra? Você que era só eu que falava assim. Você que era de Marte, Ju. Você é daqui? É isso que eu vejo. Buscando mais embelezar o corpo do que embelezar a alma. É uma crise. Então é tudo contrário à lógica de Deus. Tudo contrário à lógica de Deus. Deus não quer gerar só aparência em Deus. Deus quer gerar coisas profundas em Deus. Agora, outra coisa interessante. Algumas coisas antagônicas, diferentes uma da outra. Totalmente diferentes. Por exemplo, você sabe com quantos anos Moisés começou a liderar? Com quantos anos? 80. Quem tem 80 anos aqui? Ele morreu com 83. Vamos. Quem tem 80 anos aqui? Então ninguém está apto na escola de Moisés. Qual que é a nossa ótica? 80 não enfrenta a fila, os carteirinhos do SUS já na mão, INSS. Para Deus não, Moisés, vamos ralar, velho. Levanta aí, meu brother. Vamos, tira o meu povo lá do Egito, rapaz. Caminha, vai. Beleza. Quem está entendendo?
coisa interessante. Abraão foi pai com quantos anos mesmo? 100. Aí foi preso. Pensa. Já pensou? Tem gente que vê. Sara estava banguela. Caiu. Tadinho da Abraão. Pensa não. O cara foi pra cima. Ele quer derrotar a dele. Agora vai nascer um filho. Sei quando. Vambora, vamos pro barraco. Bora. Tem nem lógica as ideias de Deus. Deus pega um Jonas e faz o peixe engolir ele. Tem lógica isso? Para pensar, gente. Todo mundo no livro de Jonas obedece. O vento obedeceu a Deus, o peixe obedeceu a Deus, né? Todo mundo, só Jonas que não obedecia. Só Jonas que não obedeceu. Todo mundo, o vento, as ondas, né? Todo mundo obedeceu o peixe. Quando Deus falou peixe, engole os Jonas. Deus falou, tudo bem, Deus, vai engolir. Só que não obedecia a Jonas. Olha só a forma de Deus antigo. Agora, um dos maiores milagres da Bíblia que eu encontro é esse. Como que 5 pães e 2 peixinhos vão alimentar 5.000 pessoas? O que os discípulos, olha a lógica do mundo, os discípulos falaram o que para Jesus? Tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para a gente? O que é isso para a gente? Preste muita atenção. Jesus mandou trazer o pão e o peixe dele, e ele deu graças. Organizou o grupo, de grupo e mandou distribuir. Foi tanta prosperidade na ótica de Deus que sobraram 12 cestos cheios de pão. Me explica isso. No início eu mandei você me provar que Deus existe, agora me explica essa matemática. Alguém aqui estuda matemática? Faz faculdade de exatas aí também? Lógica? Explica isso aqui. Explica. Sabe por que muitos não recebem o milagre? Porque vivem algo somente na razão humana, no nível humano de relacionamento. Sabe por que você não se entrega mais? Fala para o seu irmão, porque eu não creio num sobrenatural. É isso. Se nós acreditássemos de fato nisso aqui, como Jesus acreditou, sempre nós iríamos nos surpreender com Deus. Sempre. Sempre nós iríamos falar, da onde vem tudo isso? Quer ver um exemplo para terminar? A viúva não tinha nada para comer. O profeta fala, pega esse farinha, faz um bolo, traz para mim comer. Ela falou, só tinha um pouquinho de farinha nesse. Eu falei, não, faz um bolo e traz para mim comer. Com fome. Fome. Aí ele liberou uma palavra, nunca mais vai faltar nem mais azeite na tua casa. O que nós iremos fazer? Já falei aqui para vocês. Se fosse nós íamos fazer uma cesta básica para a menina. Ao invés de a gente mandar ela acreditar no sobrenatural, nós íamos dar uma cesta básica para ela. Uma cesta básica. Quando precisar, a gente está aqui de novo. Porque a gente é muito razão. Tá, querido? Quantas das vezes, preste atenção, nós chegamos ao ápice da mensagem que é a parte de Deus. Quantas das vezes eu e você, nós
coisas, nos relacionamos com Deus de uma forma humana de pensar. Quantas vezes nós dois, nós não nos entregamos de fato por completo para Deus? De fato. Nos reservamos ao extremo. Acreditamos mais nas nossas teorias do que naquilo que Deus nos ensina. Por que é muito complicado para um cristão de fato se relacionar com Deus? Davi tinha 7 anos. Só ele enfrentou o gigante. Por que sempre a minoria crê no sobrenatural e se relaciona de acordo aos padrões de Deus, na ilógica do mundo, na contramão do mundo? Sabe por quê? Porque não são todos que veem como Deus quer que você veja. Aí tem aquela canção que a gente canta: abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Né, William? Tem essa canção, né? Os meus olhos do meu coração, eu quero te ver. Que olhos você tem que abrir? Novamente, William. Quais são os olhos? Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração, eu quero te ver. Às vezes o nosso coração está fechado. A gente não consegue enxergar Deus com os olhos naturais, mas com os olhos do coração. E quando nós começamos a nos relacionar com Ele, com os olhos do coração, a gente começa a ver o mundo da forma de Deus. Por que é difícil liberar perdão? Por quê? Porque a gente quer se relacionar de uma forma humana sobre a pessoa. Só que todo mundo aqui na oração, pelo menos eu faço isso todo dia. Sabe qual é o maior pedido que eu faço para Deus? Deus, me perdoa. Me perdoa. Porque eu pequei nesse dia. Ou por uma atitude, ou por um pensamento. Só que na hora do mano, eu, você, eu retenho e não libero perdão. Muitos não olham Deus com os olhos do coração e nem conseguem ver esse livro com os olhos do coração. A mensagem de hoje então é o Deus ilógico, totalmente diferente de uma concepção humana. Um exemplo: se eu fosse Deus e você, talvez você não iria nascer 9 meses dentro. Imaginou Deus 9 meses dentro do barriga de uma mulher? Para pensar. É placenta? Fala o que é. Ali naquele líquido ali. Imaginou Deus lá dentro, gente? Não, Deus lá dentro. 9 meses. Eu viria rasgar o universo aparecer. Peguei. Vem cá, cadê o capeta? Cadê o capeta? Vem cá. Ah, tá bom. Eu sou sanguíneo, eu fazia isso. Fazia isso. Era uma só. Vem pra dentro. 9 meses aqui, Jesus, tendo Deus Todo-Poderoso. Aí ele nasce. Jesus não nasce grande, nasce menino, criancinha, bebê, alimentado, sei. Ele cocô na fralda, tudinho, assou a bundinha dele. Não,
Jesus veio ser gente, olha aqui, essa é boa, para ensinar a gente a ser gente, para falar que dá para viver aqui, pensando como Deus pensa, e agindo como Deus age. 30 anos aqui, ele só começa o ministério com 30 anos, os 30 anos que ele viveu, Jesus foi modelo. A Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Com 12 anos, 12, o bebê tem 13, vai fazer 14, 12, Jesus foi na sinagoga ensinar a lei dos rabinos. Ele não foi ensinar outra matéria, a lei. Diz a Bíblia que os doutores da lei ficaram admirados e disseram: da onde veio tanto conhecimento? Jesus, ele se fez gente para mostrar que gente como eu e você, nós conseguimos também andar conforme ele andou nessa terra. Então essa lógica do mundo, às vezes tem coisas boas. Não estou dizendo que tudo é ruim. Eu não disse que estudo é ruim. Eu não disse que... Não entendo dessa forma. Eu estou dizendo que Deus tem ensinamentos que às vezes nós não admitimos. Curva a tua cabeça, eu quero orar com vocês. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, às vezes é difícil acreditar naquilo que o Senhor nos diz. Às vezes, Senhor, é complicado. O mundo, Senhor, é tão desafiador. O mundo, ele nos obriga a tomar tantas decisões. O sistema, Senhor, a qual nós estamos envolvidos, é tão difícil. E o Senhor sabe muito bem porque o Senhor viveu aqui como homem durante 33 anos. Só que o Senhor não se corrompeu, o Senhor não desistiu do teu propósito. E eu vim pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor possa nos ajudar a entender os teus caminhos e enxergar, Senhor, com os olhos do nosso coração. Eu não tenho que conduzir a minha vida conforme o mundo diz, conforme o mundo pensa. Eu tenho que dirigir os meus passos melhor. Eu tenho que deixar que o Senhor conduza os meus passos, porque aí no final será melhor. Abençoe esse povo que está aqui, meu Deus. Pega essa palavra, essa semente, coloca no coração delas, Deus, porque é uma terra boa, e que essa palavra possa germinar, que possa nascer uma árvore frondosa, bonita, que possa dar muitos frutos para o Senhor. Estamos aqui como pessoas, ó Deus, gente, com emoção, com sentimentos, e até com as nossas razões, nós nos curvamos diante da tua sabedoria, e entendemos, pelo menos eu entendi, que melhor dar do que receber. Que o Senhor escolhe os Davis, não os Golias. Que o Senhor levanta homens de 80 anos para serem líderes com referência. Que o Senhor pega as crianças como modelo de fé. Que o Senhor, ó meu Pai, usa as viúvas para alimentar os seus profanos. Que o Senhor, ó Deus, é o Deus do absurdo e faz com que um velho de 100 anos fosse pai da fé de todos nós. Deus que vem na contramão da lógica humana, Deus que abre o mar vermelho e que de 5 pães e apenas 2 peixinhos alimenta uma multidão. Eu quero viver esses milagres da minha vida. Eu quero acreditar nessa vida. Então, ó Deus, abra os olhos do meu coração.